Irmãos, glória a Deus, abra sua Bíblia aí no Salmo 103, nós vamos meditar nessa palavra. Enquanto você vai abrindo aí a sua Bíblia, Salmo 103, ontem nós casamos mais um irmão aqui da igreja, o Douglas e a Laís, glória a Deus, né? Rapaz, o povo aqui na Fluir está casando e tendo filho, está uma bênção, e de multiplicar, né? Literalmente, glória a Deus por isso. Então foi uma bênção ali ver aqueles irmãos ali se unindo no matrimônio. O casamento é bênção. Ontem eu e minha esposa fizemos 7 anos de casado. Pastor Geraldo, pastora Débora, 28 anos de casado. Foi uma comemoração de 3 casamentos ali ontem, né? Pensa. Olha, o início, o meio e já um avançado, né? 21 ontem também? Ah, é semana agora. Aí, que bênção, né, irmãos? Como é bom comemorar isso, né? Porque hoje em dia, infelizmente, quantos casamentos estão se acabando tão rápido, né? Então, quando a gente vê os pais da Laís, né? Também falando lá ontem, 30 e quantos, amor? Que ela falou? 33 anos de casado. Então, isso é uma bênção e que nós possamos, né? Nos espelhar nesses casais aí que entenderam que o matrimônio é até que a morte separe. Amém? Então é até que a morte separe, irmãos. É para uma vida toda mesmo, para a glória de Deus. Tem desafios, irmãos? Tem, mas também tem os irmãos para ajudar nesses desafios. Tem as escrituras para nos ajudar durante esses desafios, durante essa jornada que é a vida a 2. Amém, irmãos? Abriram aí, Salmo 103. Eu quero compartilhar essa palavra, que é uma palavra que o Senhor tem colocado ao meu coração já há alguns dias. E nós vamos entender um pouquinho do Evangelho do Senhor. Muitas vezes a gente lê a Bíblia, irmãos, e para quem já nos conhece, para quem caminha conosco aqui há um pouco de mais tempo aqui na família Fluir, sabe que a gente preza muito pelo Evangelho saudável, um Evangelho bíblico, um Evangelho revelado e um Evangelho expositivo das Escrituras. Então talvez você vá entender esse Salmo 123 hoje de uma maneira que você talvez nunca tinha parado para pensar. 103. Talvez você já leu ele algumas vezes e leu da sua maneira ali, pensou do seu jeito, mas hoje de fato a gente vai entender um pouquinho sobre a profundidade que é esse Salmo 103, que diz assim: bendizei, ó minha alma, ao Senhor, e todas as minhas entranhas, seu santo nome. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todos os teus pecados e cura todas as tuas enfermidades. Ele resgata da sepultura a tua vida e te coroa de amor e misericórdia. Ele sacia de bens a tua existência, de maneira que a tua juventude se renova como o vigor de uma águia. O Eterno realiza atos de justiça e de direito em favor de todos os oprimidos. Ele revelou os seus caminhos a Moisés, aos israelitas seus feitos maravilhosos. Pula lá agora, lá para o 22, o último versículo do texto, que diz assim: bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio eterno, bendizei ao Senhor, ó minha alma. Amém? Espírito Santo de Deus, mais uma vez nós oramos, nós pedimos ao Senhor agora a revelação das Escrituras, que o Senhor nos dê o entendimento, a compreensão da Tua palavra, de tudo aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. Tira qualquer dispersão e que nós possamos, ó Pai, de fato estarmos aqui para aprender mais do Senhor. Assim nós oramos e te pedimos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amor, só pede para o Flávio trazer água para mim lá, por favor, que a garganta está daquele modelo. Esse tempo, né, gente? Seco. Então, olha só, aqui, irmãos, esse salmo é um salmo recheado do Evangelho do Senhor. E nós vamos então interpretá-lo aqui de uma maneira expositiva, mas antes eu quero falar para você o seguinte: quem aqui, em sã consciência normal, acorda com o coração latejando para louvar o Senhor, irmãos? Não precisa erguer a mão, mas quem aqui em sã consciência, ainda que crente, acorda com o coração latejando, falando assim: hoje eu vou louvar ao Senhor? Na maioria das vezes uma pessoa normal acorda fria, passa o dia inteiro frio, vem para o culto e sai da mesma maneira que entrou. Esse é uma pessoa normal, né, irmãos?
E hoje os crentes, irmãos, eles estão sofrendo na sua vida cotidiana, na sua vida pessoal, porque eles não conseguem conectar o evangelho com a sua vida cotidiana. Por isso que a gente sofre, porque a gente não consegue fazer essa conexão entre o evangelho e a sua vida cotidiana, o seu dia a dia. Porque muitas vezes a gente julga que o evangelho de Jesus é somente para os descrentes. Não, mas quem precisa do evangelho é quem não é crente ainda. É para quem não foi alcançado ainda pelo evangelho. Então é ele que precisa do evangelho. Eu já fui alcançado, está tudo certo. Está tudo bem, está tudo resolvido. Mas olha só o que vai dizer a palavra de Deus em João capítulo 20. Se você não quiser abrir, mas quiser anotar, você vai anotando aí. Depois você medita na sua casa. João 20, capítulo 20, versículo 30 e 31 diz assim: Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos nesse livro. Olha o que diz o 31. Estes, porém, foram escritos para os que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então diga assim comigo: creais, crendo. Então essas duas palavras é muito importante, irmãos, porque o evangelho ele é tanto para aqueles que estavam crendo, quanto para aqueles que estavam ouvindo pela primeira vez. Então o evangelho ele não é só para aquela pessoa que precisa ouvir pela primeira vez, mas o evangelho é para você que já creu um dia, para você que um dia já foi alcançado pelo evangelho. Sabe por quê? Porque a salvação, ela é um processo. Nós somos salvos, nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Então nós precisamos entender que o processo de salvação, ele está acontecendo na minha e na sua vida. Então o evangelho não é só para aquela pessoa que está lá no mundo, está lá nas drogas, está lá perdida, está com a vida toda arrebentada, toda bagunçada, e aí você fala assim: esse aí é só Jesus na causa. E às vezes você está aqui dentro da igreja e eu posso falar a mesma coisa, é só Jesus na causa. Então o evangelho também é para aquele que creu, é para aquele que crê, porque nós estamos nesse processo, nós estamos sendo, Paulo vai dizer, né, que nós estamos sendo construídos na medida da largura, da profundidade, até alcançarmos. Então isso é um processo, irmãos. Paulo vai dizer que nós estamos numa corrida, rumo ao alvo. Então nós ainda não chegamos até esse alvo, nós ainda estamos nessa corrida, mas ele fala que aquele que alcançar, então, terá o prêmio da salvação. Então nós estamos nesse processo, irmãos. Nós precisamos entender que o evangelho sim é para nós. Mas o pior de tudo, sabe o que é? Que muitas vezes nós achamos que só porque nós estamos aqui na igreja, só porque um dia você veio aqui à frente, ergueu a mão, você é salvo. Eu falei que vocês iam entender esse texto talvez de uma maneira diferente, irmãos. Deixa eu te dizer uma coisa, para de achar que você é salvo só porque você vem à igreja. Você pode ser só um frequentador de culto. Para de achar que você é salvo só porque um dia, por emoção, irmão, você veio aqui à frente e falou assim: eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Isso não valida salvação. Isso valida apenas que você entendeu que existe um Cristo que pode transformar a sua vida, mas a salvação só é validada quando você muda de vida. Amém? Salvação tem a ver com conversão. Tem que ter conversão. Conversão, irmãos, se você estiver no trânsito e você convergir a sua rota, o seu destino, você está fazendo uma conversão. Paulo estava indo para um caminho, de repente Jesus aparece para ele, ele cai do cavalo e a vida dele é convertida. A vida dele é transformada, a vida dele é mudada. Agora, como que você vê se uma pessoa é salva ou não? Nós não estamos aqui para medir salvação, irmãos. Mas como que você reconhece um salvo, irmãos? Pelas evidências da salvação na vida dele, através dos frutos que ele está gerando após conhecer o evangelho. Amém? Então uma pessoa que mesmo ao frequentar, obrigado Flávio, então uma pessoa que mesmo frequentando a igreja do Senhor, uma pessoa que mesmo já tendo vindo aqui à frente,
falando que aceita Jesus, mas ainda assim, irmãos, não teve a sua vida transformada, talvez é hora de você questionar sobre a sua salvação. Talvez é hora de você perguntar para o Senhor: Senhor, me revela se eu já alcancei a salvação, fala comigo, pelo amor de Deus, eu preciso saber. Isso deveria ser algo desesperador, irmãos. Nós termos a consciência se a minha vida foi transformada verdadeiramente, se verdadeiramente o Evangelho entrou na minha vida, porque o salmista entendeu isso. E olha o que Davi vai falar: bendizei, ó minha alma. Ele está num diálogo interno com a alma dele, ele está falando com a própria alma. As minhas entranhas, era a forma mais íntima de se falar com o Senhor, era a forma que o salmista está se expressando aqui, irmãos. O Evangelho vem de uma palavra grega, que significa boas notícias, notícias alegres, felizes, cheias de júbilo, que alegra o coração do homem, faz a pessoa cantar e dançar e saltar de alegria na presença do Senhor. Esse é o Evangelho. Agora eu pergunto para você: por que então nós não estamos nos alegrando, sendo que o Evangelho entrou na nossa vida? Por que você acha que Davi dançava, se alegrava na presença do Senhor? Por que você acha que mesmo Davi, tendo feito tudo o que ele fez, ainda assim ele era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele brada: bendizei, ó minha alma, ao Senhor, todas as minhas entranhas, seu nome é santo, santo é o Senhor. Então, irmãos, o maior problema nosso é que a gente não faz questão nem de saber como conectar as verdades do Evangelho ao cotidiano da nossa vida. E a séria consequência disso é que nós vivemos uma frieza espiritual. Nós acordamos com uma frieza espiritual. Nosso dia é uma geada espiritual, irmãos. Nós dormimos com o coração frio. Nós estamos na casa do Senhor, ainda assim, com o coração frio, petrificado. Eu não sei vocês, irmãos, mas é impossível cantar louvores como nós cantamos aqui agora pela manhã e não ser cheios da presença de Deus. Se o Evangelho entrou na sua vida e você está cantando de forma racional, apresentando o seu culto de forma racional ao Senhor, é impossível o seu coração não ser cheio da glória de Deus. É impossível você não ser cheio da glória de Deus ao cantar essas canções, ao ser ministrado pela palavra. Mas nós estamos andando assim, irmãos, frios, uma geleira espiritual, coração petrificado, sem lágrimas nos olhos. Timothy Keller vai dizer, coloca para mim a primeira citação: como que a gente conecta então a nossa vida ao Evangelho? Porque essa deveria ser a pergunta que você deveria estar fazendo desde o início. Então, pastor, como que eu vou conectar a minha vida rotineira, a minha vida cotidiana ao Evangelho? Olha o que Timothy Keller vai falar: precisamos infundir, irmãos, infundir é você colocar lá dentro. Por isso que Davi está aqui nesse diálogo interno com a própria alma dele. Você precisa colocar, implantar o Evangelho no próprio coração, até que o Evangelho transforme o seu coração. Está duro o coração, irmãos? Está frio aí? Infunda o Evangelho. Ore, leia a palavra, até que o seu coração seja cheio, seja transformado, seja transbordante do Evangelho. Até que você de fato viva o que é o Evangelho? Boas notícias, notícias alegres, felizes, cheias de júbilo. Um coração alegre faz a pessoa cantar e dançar e saltar na presença de Deus. Esse é um coração cheio do Evangelho, irmãos. Aí a minha pergunta para você é: seu coração está assim? É assim que anda o seu coração? Ou o seu coração está muito mais preocupado com a segunda-feira? Ou o seu coração começa a desesperar quando aquela musiquinha do Fantástico toca e você sabe que segunda-feira você tem que acordar cedo e a rotina volta e tudo volta, aquela vida louca, aquela correria? Porque isso não é o Evangelho, irmãos.
O Evangelho é aquilo que traz uma paz que excede o entendimento humano. O Evangelho vai trazer uma alegria que as pessoas vão olhar para você e não vai conseguir compreender, vai falar assim, mas como que se alegra dessa maneira? No meio do caos que está esse mundo, no meio do caos que nós estamos vivendo, como viver uma vida alegre dessa maneira? E Davi, irmãos, não ache que Davi não estava também passando por sérias situações, mas ainda assim, Davi vai dizer, bendizer, ó minha alma ao Senhor e todas as minhas entranhas é todo o meu corpo, é tudo que eu sou, louve o nome santo ao Senhor. Davi falou para o próprio coração, ao invés de ficar ouvindo as queixas diárias do nosso coração, ele estava determinando para o próprio coração. Então esse diálogo interno, irmãos, muitas vezes ele é extremamente importante para nós. E tem que ser de forma intensa e profunda. Davi aqui está na sua mais intensa e profunda expressão ao falar ao Senhor. Essa oração do Evangelho. Davi que está fazendo uma oração do Evangelho. Muitas vezes a gente fala assim, mas eu não sei como orar. Às vezes você já pode ter passado por isso, né? Mas eu não sei como orar, eu não sei se eu peço, se eu falo, se eu agradeço. Aí a gente entra numa crise, né? Oração de ação de graça, oração de petição, oração de intercessão. Qual tipo de oração eu faço, pastor? Sabe qual tipo de oração você pode fazer? Salmo 103. Está com dificuldade de orar, irmão? Pega Salmo 103, ora ele todos os dias na sua vida. Bendizei, ó minha alma, as minhas entranhas, louve ao Senhor. Ore isso, irmãos. Deixa que o resto ele faz. Mas ore isso com muita intensidade, com muita profundidade. Davi está chamando a própria alma para escutar o Evangelho. Davi está bradando com a própria alma para que ela escute o Evangelho. Para o mundo, irmãos, meditação. Sabe a meditação? E o mundo ensina a se fazer uma meditação. A meditação é você se esvaziar. Essa é a meditação padrão aí fora, não é? Esvazia a mente, você vai se esvaziar, vai ficar zen. Essa é a meditação. Só que a meditação do crente, irmãos, é o contrário, é se encher da glória de Deus. Essa é a nossa meditação da palavra de Deus. Não é esvaziar, é encher da glória da palavra, encher daquilo que o Senhor tem, encher a sua alma do Evangelho. É isso que Paulo está fazendo. Ele está enchendo a alma dele, ele está determinando para a alma, para o coração dele. Bendizei ao Senhor, ó minha alma. Então é isso que nós precisamos buscar. Só que ele vem no verso 2, irmãos, e agora a gente vai aqui verso a verso, acompanhe comigo. Bendizei a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Tem gente que interpreta errado o texto aqui, né? E acha que Davi está dando uma ordem para Deus, né? Fala assim, ó Deus, não esquece, ó, eu estou bendizendo a minha alma aqui, eu estou louvando ao Senhor com as minhas entranhas, com todas as minhas forças, mas Deus, não esquece dos benefícios. Irmãos, não existe essa relação de troca. Eu estou lendo um livro e os irmãos já cansou de ouvir isso, mas eu vou repetir mais uma vez. Quem aqui já está lendo o livro que eu estou falando aí? Só o Joás, né, Joás? Você ganhou ele, né, também. Irmãos, como tomar decisão segundo a vontade de Deus? Faça isso para a sua vida. Compre esse livro. Põe isso como meta. Janeiro de 2024, eu vou ler esse livro. Aí eu estava lendo um trechinho para minha esposa ali antes de sair. E ele fala assim, Deus em momento algum te prometeu um bom emprego, irmãos. Porque a gente tem o hábito, quando alguém perde um emprego, né, chegar a dar um tapinha nas costas dela e falar assim, ô meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Preocupa não, Deus está no controle. Ele tem algo melhor para você. Onde está isso na Bíblia? A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí o povo para aí, né? Ah, viu aí? Deus vai cooperar, porque eu amo a Deus. E andam segundo o seu propósito. Quem disse que um bom emprego é o propósito dele para você? Um bom emprego pode ser o que vai te desviar do propósito dele. Amém, irmãos? Mas também não quer dizer que um bom emprego não possa ser para você cumprir o propósito dele. A grande verdade é, como você tem orado ao Senhor?
Senhor, não esquece dos benefícios, tá bom, Deus? Aqui, ó, eu estou orando, mas não esquece. Não é isso que Davi está falando. Lembra que Davi está num diálogo interno aqui? Ele está falando para a alma dele. Ó, minha alma, ao Senhor. Ele está apresentando ao Senhor e ele fala, minha alma, não esquece dos benefícios de nenhum deles que o Senhor já fez por mim. É isso que Davi está querendo reafirmar para a alma dele, todos os benefícios que o Senhor já fez por ele. E não o contrário, ele não está aqui pondo Deus na parede falando assim, Senhor, não esquece de nenhum dos benefícios, não, tá? Eu sou um crente até bom, eu vou na igreja, eu jejum, eu oro, eu leio a Bíblia. Não esquece de mim não, tá bom? Pode ficar tranquilo, irmãos, que Ele não vai esquecer de você, porque a palavra de Deus diz que mesmo que uma mãe esqueça do seu filho, Ele jamais esquecerá dos seus. Então Ele não vai esquecer de você. Então o primeiro benefício daquele que se entrega ao Senhor de todo o seu corpo, de toda a sua alma, de todo o seu espírito, o primeiro benefício que vem nisso aí, irmãos, é o perdão completo. Mas quem desfruta disso aqui é só aquele que entendeu que você precisa trocar os seus caminhos, trocar as suas verdades e entregar a sua vida a Ele. João 14, 6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então desfruta, irmãos, aquele que primeiro troca o caminho, muda a rota, converge, é convertido ao Senhor. E para converter ao Senhor, irmãos, você não precisa necessariamente vir aqui à frente. Apesar de que, se você quer vir aqui, se arrepender, chorar, glória a Deus por isso, irmãos. Mas necessariamente não é isso o converter ao Senhor. O converter ao Senhor, hoje talvez você pode se converter ao Senhor. Amém? Por mais que você já ache que é um convertido, mas hoje talvez a palavra pode falar ao seu coração, você não está tão convertido assim não, meu irmão. Tá bom de você aproveitar hoje o sermão e acabar de converter de vez, né? E você ir no seu íntimo, na sua oração pessoal, ó Senhor, ó minha alma, eu clamo ao Senhor, converta os meus maus caminhos, me faz converter ao Senhor. Então, para desfrutar desses benefícios que Davi está reafirmando para a sua alma, primeiro você muda os seus caminhos, troca as suas verdades, entrega a sua vida ao Pai. Amém? Sabe uma coisa que repete nos 4 evangelhos? Eu até falei isso com os meninos hoje não, né? Essa semana no discipulado. Sabe uma coisa que é interessante? Quais são os 4 evangelhos, igreja? Mateus, Marcos, Lucas, João. Esses são os 4 evangelhos escritos na palavra de Deus. Os 4 foram escritos por pessoas diferentes, em tempos diferentes, em lugares diferentes. E existe uma coisa em comum que se repete neles e que é muito interessante. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, perca a sua vida, achá-la. Irmãos, para desfrutar daquilo que o Senhor tem, você vai ter que negar a si mesmo. Você vai ter que negar as suas vontades. Você vai ter que negar o seu eu. Sabe por quê? Só Ele tem a boa, a perfeita e agradável vontade para você. E a única maneira de você desfrutar do que é bom, agradável e perfeito é você negando a si mesmo. Pois todo aquele que perde a sua vida aqui, encontrá-la. O que ele quer dizer com isso, irmãos? Que a nossa recompensa, o fruto do nosso esforço, não é aqui nessa terra. Não é aqui que a gente tem que ficar brigando com Deus. O fruto do seu esforço aqui na terra é a recompensa pelo seu trabalho. E o trabalho dignifica o homem, amém? Mas o fruto glorioso pelo qual nós estamos esperando, ele virá na vida vindoura. Não é aqui que a gente tem que ficar esperando por reconhecimento, por status. Não, irmãos, se isso vier, é fruto do seu trabalho. Não confunda as coisas, amém? Não empareda Deus, não, e fala assim, Deus, eu estou fazendo por você, eu quero algo em troca, eu estou fazendo, você me dá algo, eu faço, você me dá, não.
Se você trabalhar, se dedicar, se empenhar, você vai prosperar, você vai alcançar aquilo que você busca. Essa matemática é simples. Agora, o fruto espiritual, aquele que nós almejamos, o alvo pelo qual nós iremos alcançar, esse sim é na glória. É para a vida eterna, é lá que nós iremos então alcançá-lo. Mas o primeiro benefício que Davi então está aqui reforçando para a alma dele, perdão completo, irmãos. Por que nós precisamos ser perdoados? Porque se nós não formos perdoados, nós não conseguimos perdoar. E liberar perdão é uma disciplina espiritual que nós deveríamos fazer. Quando você ora a oração do Pai Nosso, que é a oração modelo, o que você fala? Perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Aí você vai lá e ora o Pai Nosso, só que você só quer o benefício do perdão, mas o benefício de liberar o perdão você não quer não, né? Aí é por isso que existem famílias, existem igrejas, onde tem pessoas que não olham na cara. Irmão, já pensou numa igreja ter irmãos que não olham para o outro? Misericórdia, gente. Não é salvo não, é só frequentador de culto. Imagina numa igreja ter conflito, onde as pessoas não resolvem os conflitos, é salvo não, gente. Isso aí não é evidência de um salvo, porque a evidência de um salvo é aquele que libera perdão, mesmo que seja um desafio, mesmo que seja doloroso, mas eu garanto para você, a recompensa é muito melhor. Então nós precisamos aprender a perdoar, por isso nós fomos muito perdoados. E o benefício do perdão não é ter uma consciência tranquila. Você não é perdoado ou libera perdão para ter uma consciência tranquila, tipo assim, não, agora eu já perdoei, está tudo certo. Não, irmãos, você libera perdão, você é perdoado para que seja devolvido a alegria para a sua vida. Porque uma pessoa que não perdoa, ela não consegue se alegrar. Ela anda angustiada. Pessoa que não libera perdão, ela vive uma angústia. E ela vai acumulando angústia e mais angústia, e mais angústia, isso vai acarretar em quê? Uma depressão. Muitos problemas psicossomáticos que nós estamos vendo nessa geração, depressão, ansiedade, muitos desses problemas. Aqui o Aurélio, que é um psicólogo, se eu estiver falando errado, você pode me corrigir. Mas muitos desses problemas, eles também estão relacionados com falta de perdão. Pessoas que foram abusadas na infância, abusadas emocionalmente pelos pais, não conseguem liberar perdão, e aí vive um adulto cheio de complicações. Então nós precisamos, irmãos, liberar perdão. O perdão não é para você ter consciência limpa, o perdão é para você voltar a viver uma vida alegre. O evangelho da alegria, da paz. Amém, irmãos? Hebreus capítulo 8, versículo 12 diz assim: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdias, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Aleluia! Não importa a quantidade de pecado que você já cometeu na sua vida, irmãos. Quando você se enche do Senhor, entrega de corpo, alma e espírito para Ele, Ele não quer lembrar mais dos seus pecados não. Foi levado na cruz. Ele não quer saber dos pecados que você já cometeu não. Está tudo resolvido. Mas nós precisamos entender, ele está falando aqui, ó, as suas iniquidades usarei de misericórdia, mas dos seus pecados eu me esquecerei. O que é a diferença de iniquidade e pecado? Iniquidade é a intenção, a motivação. Não é de fato o pecado realizado, mas é a motivação, é o pensamento. A nossa mente, todos os dias vem pensamento pecaminoso. Gente normal é assim. Todo dia vem aquele pensamento, né? O pecado me chama, todo dia o pecado me chama. E aí a iniquidade é isso, irmãos. É uma motivação, é um pensamento, é uma intenção, mas não é o ato realizado. O ato realizado é o pecado. Então, das nossas iniquidades, desses pensamentos malignos que diariamente nos assola, Ele usa de misericórdia. Graças a Deus por isso, irmãos, porque nós somos muito iníquos. O tempo inteiro, irmãos, a gente projeta o mal. A gente quer o mal. Aquele cara que fez maldade contra você, contra a sua família, sua mente está tipo assim, como que eu vou pegar ele? Como que eu vou vingar dele?
E aí Hollywood nos ajuda, né? Porque os melhores filmes são aquele que o cara sofre um dano e no final ele vinga e a gente vibra junto com ele. Fala assim, ainda bem que ele matou aquele miserável. Sendo que deveria ser o contrário, né? A gente deveria vibrar se ele perdoasse o miserável. Amém, igreja? Mas a gente vinga junto com ele. O cara está lá matando assim, ó, sanguentando tudo, e a gente, é isso aí, arranca a perna. Mata não, deixa ele sentir dor. Graças a Deus, que das nossas iniquidades, o Senhor usa de misericórdia. Amém? Graças a Deus por isso, irmãos. Que toda vez que você está assistindo um filme, e a vingança vem, o Senhor está olhando lá de cima, eu tenho misericórdia de você, meu filho. Fizeram isso com o meu filho amado. Crucificaram ele, bateram nele, cuspiram nele, xingaram ele, mas mesmo assim eu agi com misericórdia. Esse Deus nosso é muito bom, irmãos. É por isso que o salmista Davi está aqui, bendizei, ó minha alma, ao Senhor, todas as minhas entranhas, é tudo que eu sou, santo é Jesus. E aí ele conta para a alma dele então o segundo benefício, diga assim comigo, cura. O primeiro benefício, perdão total dos nossos pecados. O segundo benefício é a cura. E por que nós precisamos ser curados? Porque um corpo doente, ele não tem vigor. Um corpo doente, adoecido, rouba a nossa alegria de ter comunhão, irmãos. A pessoa, quando ela está doente, ela entristece, ela se esmurece. Então ele libera a cura. Mas ainda assim você pode se perguntar assim, então por que morre pastor de câncer? Por que morre igual cantor agora, né, essa semana? Tipo essa semana, 30 anos de idade, irmãos. Cantando, louvando ao Senhor, glorificando a Deus, puf, fartou, morreu. Sabe por que isso acontece? Porque Ele é soberano. A soberania dele está acima de toda e qualquer vontade humana. Existem as vontades decretivas do Senhor, irmãos. Essas são inalteráveis. Essas não vai alterar. Então ele determinou, era para ser, irmãos. E está tudo certo. É para a glória do Senhor. Para o louvor da sua glória. Mas ainda assim, irmãos, Ele é um Deus que cura. E você tem que crer que Ele é aquele que pode te curar. Ele é o médico dos médicos. Mas ainda que Ele não cure, glorifique ao Senhor, porque Ele já te curou da perdição, Ele já te curou da morte eterna. E se for da vontade dEle, Ele também vai te curar da doença física, psicológica. Amém, irmãos? Do vício. Ele te cura de tudo isso. E é nele que deve estar a nossa esperança. E aí vem um terceiro benefício ainda que ele vai falar, então verso 3, é Ele que perdoa todos os teus pecados e cura todas as tuas enfermidades. No quarto ele vai falar, Ele resgata da sepultura a sua vida. Irmãos, resgatar é a mesma coisa que redimir, é uma redenção, que significa trazer de volta, tirar daquilo que era o poder alheio. Então Ele nos tirou, a maior obra redentora da história foi a obra redentora da cruz. Ali na cruz foi a hora que Ele nos resgatou do império das trevas. Ali na obra da cruz foi onde Ele nos libertou da morte eterna e nos deu vida, e vida em abundância. Fora que Ele nos resgatou. Então isso é um benefício daquele que é salvo. Aquele que é salvo foi resgatado do mal. Foi resgatado do império das trevas. Foi resgatado do Satanás. E ele não tem poder mais contra a sua vida, contra a sua casa. Amém, irmãos? Porque tem crente que quando vê uma obra de macumba, passa correndo. Ué, maior é o que está em mim
Só não vou falar para você comer o frango, porque já está há muito tempo lá, irmão. Mas estiver fresco, irmãos, entenda uma coisa. Jesus nos resgatou. Jesus nos libertou. Não há nenhuma obra de bruxaria, de Satanás, de macumbaria, de nada que tenha autoridade sobre a sua vida, porque o sangue do Cordeiro está sobre você. A pele do Cordeiro está sobre nós. Então, irmãos, nós que temos autoridade sobre o mundo espiritual, nós temos autoridade de pisar na cabeça de Satanás. Não é o contrário. Então nós precisamos entender que Ele nos resgatou para isso, para que essa autoridade fosse dada a nós. E nós temos essa autoridade contra as potestades, contra as hostes malignas, contra os demônios, contra o Satanás. Nós temos essa autoridade. Amém, irmãos? Nós como pastores, a gente está aqui à disposição para orar pelos irmãos, ir na sua casa, orar, repreender, mandar os demônios embora, mas você também tem essa autoridade, irmão. Amém? Você tem essa mesma autoridade também. Glória a Deus. E vem um quarto benefício que ele vai dizer assim no verso 3, ele cura todas, no verso 4, ele resgata da sepultura a tua vida e te coroa de amor e misericórdia. Por que ele nos coroa com amor e misericórdia? Para que nós possamos não só desfrutar desse amor, mas que nós possamos também aprender sobre o amor. Como tem faltado isso, irmãos, nos dias de hoje, um amor fraternal. Um amor verdadeiro. Nossas relações se tornaram uma relação de troca. Uma relação descartável. Enquanto essa pessoa serve para mim, ela é importante. Depois, se não serve mais, eu descarto. Então esse amor, coroar de amor, irmãos, quer dizer que Ele quer que a gente aprendamos sobre o verdadeiro amor, sobre amar de fato as pessoas. Amém? Glória a Deus. Volta aqui. Então, irmãos, o verdadeiro amor que nós precisamos desfrutar nas relações uns com os outros. Não relações de trocas, relações de benefício. Infelizmente, muitas pessoas estão na casa do Senhor para ter relações de troca, de benefício. O que eu posso ganhar ali? O que eu posso ganhar com aquela pessoa? Nada, irmão, você só tem a oferecer a ela, amém? Melhor é dar do que receber. Glória a Deus. O salvo entende que é melhor ele dar do que ele ficar recebendo. Então o que eu tenho para dar para esse irmão? O que eu tenho para contribuir com esse irmão? Ele também coroa a gente com misericórdia, irmãos. Davi, quem era Davi? Davi era um menor na sua casa. Davi era um adolescente. Davi era o menos provável da sua casa. Ele vai lá através do profeta Samuel e unge esse que era o menor da sua casa, o mais improvável, a rei de Israel. Então quantas vezes, às vezes você se questiona, você fica se questionando, irmãos, deixa eu te falar uma coisa, é Ele que vai coroar a sua vida, com amor, com misericórdia. É a coroa dele, não é a coroa dos homens. O negócio é que a coroa dele é diferente da coroa dos homens. A coroa dos homens, na maioria das vezes, você coloca na cabeça para outros verem, né? A coroa de Deus é no coração, irmãos, ninguém vai ver. É você e Ele. Amém? É você e Ele. A coroa dos homens, sabe aquele carro que você trabalha uma vida inteira para comprar? Não só porque você gosta de carro, mas porque você quer mostrar para os amigos que você deu conta, né? Aí você trabalha uma vida inteira, vai lá e compra um carrão. Aí você descobre que você nem gosta tanto de carro assim, mas você gosta que as pessoas vejam que você tem um carrão. Essa é a coroa dos homens. Não é esse tipo de coroa aqui que ele vai te coroar. Essa é a sua coroa. A coroa dele é no seu coração, irmãos. É uma transformação, onde você vai aprender a amar o próximo e desfrutar da misericórdia de Deus. E aí vem um quinto benefício. Está lá no verso 5, que diz assim:
Ele sacia de bens a tua existência. Ele é aquele, irmãos, que vai te dar bens, segundo a boa medida do Senhor. Coloca para nós aí Provérbios 30, versículo 9. Provérbios 30, versículo 9. Olha o que diz aí em Provérbios 30, versículo 9. Para que não ocorra que, tendo em demasia, venha eu a imaginar que não preciso do Senhor, ou passando miséria, acabe roubando e envergonhando o teu nome. Ó meu Deus! O que esse provérbio aqui está querendo nos dizer? Que Ele vai nos saciar de bens, segundo a medida dEle, para que você não tenha demais, a ponto de falar assim, quem é Deus? Eu preciso de Deus? E você se torna autossuficiente a ponto de achar que não precisa mais de Deus. Mas Ele também não é aquele que vai deixar você passar miséria, para que você acabe tendo que envergonhar o nome de Deus, porque você teve que cometer um roubo, um furto, porque você estava na miséria. Coloca para mim a outra citação. Então Timothy Keller vai dizer o seguinte, irmãos: você precisa de bens para não negar o Senhor, ou para não desonrar o Senhor. Então você precisa, irmãos, e Ele vai te dar, é Ele que te dá bens, mas a ponto que você não negue ao Senhor, e ao ponto também que você não o desonre. Então entenda algo, irmãos, o Senhor é aquele que tem a medida certa para você, a ponto de você viver um equilíbrio, onde você não vai negá-lo, e onde você também não vai desonrá-lo. Salmos 84, 11 diz assim, porque o Senhor Deus é um sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não retirará bem algum aos que andam em retidão. Então aqueles que andam no caminho da retidão, irmãos, fiquem em paz, Ele vai te saciar de bens, Ele não vai tirar nada de você, mas você precisa andar no caminho da retidão. E o último benefício, e ele vem e fala aqui para nós, ainda no versinho, de maneira que a tua juventude se renove como o vigor de uma águia. Irmãos, eu não sei se vocês sabem, mas a águia é a ave que vive a maior longevidade dessa espécie. Então, quando ele fala que o nosso vigor vai ser restaurado como o vigor de uma águia, é que nós vamos correr e não vamos nos cansar. O Evangelho não é uma corrida cansativa, irmãos. O Evangelho em momento algum é um peso, é um fardo cansativo. Porque tem hora que você olha para a cara de alguns crentes que você fala assim, misericórdia, não quer ser crente? Não. Mas, crente só sofre. Dá tudo errado para esses crentes, ué. Você já viu que as histórias, né, no meio das famílias, fala assim, não rapaz, depois que o caboclo converteu lá, tudo deu errado na vida dele. Eu estou fora desse tal de ser crente. Mudar para esse negócio de crente. Irmãos, Ele é aquele que renova o seu vigor, as suas forças. Você vai correr e não vai se cansar, não vai ficar abatido. As pessoas vão olhar para a sua face e vão ver alegria, uma paz que vem do Senhor. É isso que o salmista está falando, irmãos, mas só vai viver isso aquele que consegue conectar o Evangelho na sua vida cotidiana. Se você não conecta o Evangelho na sua vida cotidiana, você vai acordar frio, ser uma geladeira espiritual durante o dia, dormir frio, vir para a igreja, ir embora da igreja e continuar a mesma coisa, porque você talvez ainda não foi salvo. E às vezes você acha que é. Então, irmãos, o salvo é aquele que conecta a vida do Evangelho, a sua vida cotidiana. E ele vai falar que a águia, então nós vamos ser como uma águia. A águia, irmãos, chega um certo período da vida dela que ela tem que tomar uma decisão muito difícil. Eu já contei essa história aqui para vocês. A águia é o animal que mais vive da classe dela, mas com 40 anos ela tem que tomar uma decisão, se ela morre ou se ela passa por uma renovação. E se ela decide passar por essa renovação, ela tem que subir na montanha mais alta que ela der conta. E ali ela tem que ficar 150 dias, num processo de reclusão, irmãos, onde ela vai trocar o bico, a unha e as penas.
E ela passa por essa transformação. Imagina só, irmãos, a águia sozinha por si só, tendo que bater o bico na pedra até arrancar o bico dela. Aí ela espera o novo bico nascer. Imagina a dor. Imagina você arrancando esses dentes tudo da sua boca aí, irmãos. É mais ou menos isso. Ficou velha, apodreceu, tá tudo ruim. Arranca tudo. Sem anestesia, tá? Então é isso que a águia faz. E aí nasce um novo bico. Depois que nasce o novo bico, sabe o que ela faz? Ela arranca unha por unha, porque a unha já está muito envergada para poder pegar a presa. Ela já não consegue pegar as presas do tamanho que ela precisa para se alimentar. Então ela precisa arrancar unha por unha, irmãos. Você já viu quando você bate a unha, fecha a porta do carro e a unha fica até preta? Imagina uma por uma. É isso que a águia faz. E aí depois que nasce todas essas unhas, ela arranca pena por pena, porque as penas já estão muito grandes e ela se torna muito pesada para voar alto como ela precisa voar, para ver lá de cima o seu alimento. Então ela começa a arrancar pena por pena. Imagina, a mulherada sabe mais que os homens, né? Mas imagina, as mulheres depilam, né, irmãos? Deve doer muito. Agora imagina arrancar um por um. É isso que a águia vai fazendo. Ela vai arrancando um por um, uma pena por vez, até arrancar todas as penas e esperar nascer novamente outras penas. Então, irmãos, Ele quer nos renovar. Ele fala aqui, de maneira que a tua juventude será renovada. Esse é o processo de renovação. Às vezes o Senhor vai ter que arrancar um pouco de coisa que você está carregando aí do passado, irmãos. E a dor é comparada à dor que a águia sofre para passar por esse processo de renovação. Às vezes Ele está permitindo retirar algumas coisas da sua vida, para que você desfrute então do que é esse renovo espiritual que Ele tem para você. Então o processo, irmãos, na maioria das vezes ele é um processo doloroso. Mas entenda uma coisa, após esses 5 meses, está renascido uma nova águia, muito mais forte, muito mais formosa, muito mais preparada do que era uma águia de 40 anos. É uma águia como se fosse uma águia nova, mesmo com a experiência de uma águia de 40 anos. Mas é uma jovem águia. Então muitas vezes o Senhor vai permitir para que você viva tudo isso aqui que Davi está falando. Perdoa os seus pecados, cura todas as minhas enfermidades, me resgata da sepultura, me coroa de amor e misericórdia, me sacia com bens. Para que tudo isso aconteça, irmãos, às vezes você vai precisar passar por esse renovo espiritual na sua vida. Às vezes você vai precisar passar, irmãos, por uma restituição aí, de pensamentos, por uma mudança de mente. Assim como Paulo fala, não vos conformeis com esses séculos, mas transformai-o pela renovação, uma renovação na sua mente, para que você de fato passe então a desfrutar de todos esses benefícios que tem aquele que serve ao Senhor. E aí, para eu concluir, para eu chegar para o fim aqui, irmãos, eu quero agora orar o Evangelho com vocês da maneira correta. E vocês vão aprender então a orar o Evangelho. E orar o Evangelho é muito importante, porque muitas vezes, como eu falei no início, nós temos dificuldade de orar. A gente não sabe como orar. A gente fica ali, às vezes, ajoelhado na beira da cama. Passa 1 minuto, você já não sabe mais orar, né, irmãos? Vocês já fizeram esse teste? Eu lembro uma vez, uma época na minha mocidade, eu como líder de jovens, eu lancei o desafio, irmãos. Nós íamos orar 30 minutos por dia. Só que essa oração de 30 minutos por dia, ela seria cronometrada. Faça esse desafio, irmãos. Bota o cronômetro 30 minutos lá do lado e começa a orar para você ver. Na hora que você já orou tudo que você tem para orar, na hora que você já falou tudo que você tem para falar, na hora que você olhar no relógio vai ter passado uns 5 minutos no máximo. Aí você fala assim, os outros 25 minutos, o que é que eu faço, Senhor? Oração é uma prática. Assim como tudo na vida, quando você pratica, você fica bom. Comece a praticar a oração. Oração é a disciplina espiritual de um salvo, irmão.
Um salvo, ele tem que ser apaixonado na oração, ele tem que ser apaixonado nas escrituras, ele tem que ser apaixonado na presença do Senhor, irmãos, independente das circunstâncias, independente da situação. Um salvo é aquele que ama a Deus e vive em alegria, apesar das circunstâncias. Nós passamos 10 finais de semanas aqui pregando sobre a carta de Paulo aos Filipenses. Aquele homem estava preso numa prisão e ele estava alegre. Ele estava se alegrando porque o evangelho estava sendo pregado, porque o evangelho estava progredindo. Então nós vamos orar o evangelho aqui da maneira correta. Abra sua Bíblia aí, deixa ela aberta. Salmo 103. Se o pessoal do louvor já quiser ir se posicionando aqui, chama eles lá para nós, Paulinho. Então deixa a sua Bíblia aberta, nós vamos orar o evangelho. E eu quero que vocês então aprendam sobre orar o evangelho, irmãos. Orar o evangelho não está falando sobre você. Orar o evangelho está falando da pessoa de Cristo Jesus. Então a oração do evangelho aqui no Salmo 103 é assim: bendizei, ó minha alma, ao Senhor, e todas as minhas entranhas, santo é o seu nome. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueces, ó minha alma, dos benefícios que o Senhor trouxe para mim. E aí ele continua: foi Ele quem perdoou os meus pecados, e eu preciso do perdão, Senhor, porque quando eu sou muito perdoado, eu libero perdão. Obrigado pelo perdão que o Senhor liberou sobre mim. Obrigado, Senhor, pela cura, porque quando eu sou curado, eu tenho vigor. Quando eu sou curado, eu tenho motivação. Obrigado pela cura que o Senhor liberou sobre a minha vida física e espiritual. E ainda assim que eu não seja curado, ainda assim que eu tenha vigor para louvar ao Senhor. E ele continua, irmãos, essa é a oração que você precisa fazer. Obrigado, Senhor, porque o Senhor foi aquele que me resgatou, o Senhor foi aquele que me redimiu, o Senhor me livrou do império das trevas, o Senhor me tirou da morte, o Senhor me deu vida eterna, o Senhor me deu vida em abundância. Ele vai continuar a oração. Obrigado, Jesus, porque a sua coroa de amor me ensinou a amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo. A sua coroa de amor me ensinou a perdoar o meu próximo, assim como eu fui perdoado. Obrigado pela tua misericórdia, porque a sua misericórdia me perdoa da minha concupiscência, das minhas iniquidades. Obrigado pelo teu perdão, Senhor. E ele continua a oração. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é aquele que me sacia de bens, na medida certa, recalcada, na medida que o Senhor tem para mim, nem muito a ponto que eu negue ao Senhor, mas também nem pouco a ponto que eu seja um miserável, mas o Senhor é aquele que não tem deixado nada faltar na minha casa e para minha família. E ele continua a oração. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é aquele que renova as minhas forças, como a da águia. Eu vou correr e não vou me cansar, ainda que haja um fardo, ele é leve, ele é suave, quando eu estou no Senhor, porque o Senhor é o meu refrigério, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é aquele que me traz descanso, ó Pai. Essa é a oração de Davi. Essa é a oração, irmãos, que você precisa aprender a fazer todos os dias na sua vida. Essa é a oração do Evangelho. Não tem outras, não tem outro. Essa é a oração do Evangelho, irmãos. A oração mais segura que você pode se agarrar é a oração do Evangelho. Crie a prática de orar na sua casa. Irmãos, é assustador as pesquisas que têm sido feitas. Pela primeira vez na história, o IBGE vai fazer agora o censo comum entre os evangélicos. Pela primeira vez na história vai haver uma pergunta: você é crente, praticante ou não praticante? Nunca houve isso na história, irmãos. Sempre houve na história: você é católico, praticante ou não praticante? Você é crente, evangélico? Sim, ok. Porque entende-se que o evangelho, que o crente é aquele que pratica as boas obras. Porque entende-se até então que o evangélico é aquele que entendeu o evangelho entrou na sua vida e ele é praticante de boas obras. Mas pela primeira vez na história,
Você é praticante ou não praticante? Sabe por quê? Porque o mundo lá fora já não nos vê mais como um praticante do Evangelho, mas apenas um clã, uma classe, um agrupamento de gente que levanta uma bandeira, mas não sabe nem o que é o verdadeiro Evangelho. Pessoas que se denominam ter uma religião, irmãos. A religião do Senhor é uma só. A religião instituída por Cristo em Atos 2:42. A única igreja, a única forma de nós seguirmos a Cristo é Atos 2:42. Eles se reuniam na doutrina dos apóstolos, na comunhão dos santos, no partir do pão e na oração. Só assim você vai seguir a Cristo, irmãos. Quando nós nos reunimos como uma igreja local, independente de placa, irmãos, se placa fosse bom, todo dia a gente botava ela para dentro e trancava num cofre. Mas como placa não faz sentido para nós, ela fica lá pegando sol, chuva, desbotando, não tem nem igreja escrito lá em cima. Porque a igreja do Senhor é isso aqui, irmãos. É a reunião do povo, é a comunhão, é o partir do pão, é a doutrina das Escrituras, é a oração. Isso é a igreja do Senhor. É isso que nós precisamos preservar e que está sendo perdido. Praticante ou não praticante, irmãos, não existe isso. Um salvo, ou ele é praticante ou ele não é salvo, não tem outra opção. Se você não é praticante do Evangelho, irmãos, se arrependa hoje, aceite Jesus verdadeiramente e seja salvo. Caso contrário, você ainda está vivendo uma vida de ilusão, achando que vir à igreja já te dá o direito da salvação. Só é salvo, irmãos, aquele que vive o verdadeiro Evangelho. Amém? Se coloque de pé, eu quero orar com vocês. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Eu sei que nem sempre, irmãos, essa é a mensagem mais agradável de ouvir aos domingos, né? Eu sei que nem sempre essa é a mensagem que vai fazer você sair daqui soltando foguete e falando: meu Deus, amanhã meu dia vai ser maravilhoso. Mas essa é a mensagem que transforma, irmão. Essa é a mensagem que gera transformação. O mundo só vai ser transformado quando nós formos transformados verdadeiramente pelo Evangelho, pela palavra de Deus. A palavra de Deus que é viva, é eficaz, é ela que gera transformação. E nós oramos nessa manhã então: Espírito Santo de Deus, assim como Davi orou o Evangelho, nós oramos nessa manhã: bendizei, ó minha alma, ao Senhor. Toda a minha entranha, todo o meu corpo, todas as minhas forças, a minha alma, o meu espírito, louva o teu santo nome, Senhor. Traga-nos a consciência dos benefícios que o Senhor já nos entregou. Não há nada mais que o Senhor tem que nos dar. O Senhor não precisa nos dar mais nada, porque o Senhor já nos deu tudo que precisávamos ali na cruz do Calvário, Deus. Mas abra a minha mente para compreender o Evangelho e desfrutar, ó Pai, de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Abra o meu entendimento para que eu possa desfrutar de ser co-herdeiro com Cristo Jesus. Espírito Santo de Deus, que nessa manhã nós possamos ter a consciência do verdadeiro Evangelho, o Evangelho que converte, o Evangelho que transforma, o Evangelho que muda, o Evangelho que salva as nossas vidas, que nos liberta do pecado, que nos tira do império das trevas. Alcança os meus irmãos nessa manhã, nos salva, Deus, nos salva nessa manhã, para que no dia do Senhor nós possamos desfrutar da glória de Deus, nós possamos entrar para o gozo da Tua glória. Assim nós oramos, no precioso nome de Jesus. Louve a Deus. Coração igual ao teu, meu mestre